Olá pessoal, tudo bom? Então, dia 1º de dezembro de 22, vamos comentar aí a abertura de taxas no Tesouro Direto. E vocês devem estar se perguntando, assim como eu, o porquê dessa redução forte nas taxas dos títulos públicos. Olha só, nós tivemos no pico de estresse mais recente o prefixado 25 acima de 14%, agora está em 13%. Caiu nada mais nada menos do que 100 basis points ou 1% inteiro em questão de 3 ou 4 dias. É muito forte essa queda. E o prefixado 29 e 33 já estão abaixo dos 13%. E os tesouros IPCAs, nós já temos o IPCA 40 abaixo dos 6. Ou seja, o mercado parecia ir em direção aos 6,5 e de uma hora para outra o leme vira 180 graus. É muito impressionante. E parece que vai cair mais, pessoal. Vamos ver, né? Bom, então, primeira coisa. As taxas no Tesouro Direto têm influência do que acontece no Day Futuro? Claro que tem. A gente insiste bastante nisso. Porque é assim, pessoal. O Tesouro, a precificação dos títulos públicos, ela está muito baseada nas expectativas de mercado com relação às taxas de juros no país. Então, olha só, o DEI Futuro fez um movimento de derretimento ao longo do dia, com isso aqui mais forte, esse momento aqui mais forte. E no gráfico de um ano, vamos trazer aqui para um período menor para ficar mais fácil a visualização, uma queda mais abrupta. Agora, nesse momento em que sai de valores superiores a 13,5 para 12,6, aproximadamente, 12,61. Então, pessoal, o que nós temos assim? Então, na terça-feira, quando começou, terça-feira, 29 de novembro, quando começou esse movimento reverso aí nas taxas, as taxas começaram a cair de novo. O que se tinha? Se tinha uma. Vocês sabem que o mercado antecipa, ele está sempre procurando antecipar coisas. Então, esses investidores institucionais enfim, grandes bancos, etc., o que eles procuram fazer? Eles procuram atuar no mercado do DI futuro para proteger as suas posições. Né? Então, muitas vezes, o que a gente tem de negociação do DI futuro são posições para defender, através desses mini contratos, para defender a posição que eles têm em carteira, por exemplo. Então, o que acontece? E eles estão tentando se antecipar. E aí qual foi? E aí operaram boato. Sim, ainda é boato. Porque a gente não sabe qual vai ser o resultado final disso. O boato que foi operado na terça-feira, 29, era o seguinte: a PEC da transição será desidratada. Será desidratada. Então, aqueles 175 bilhões ou 200 bilhões, não vai passar tudo aquilo, vai passar muito menos, e aí o rombo no teto de gastos vai ser bem menor. Então tá. Então foi essa antecipação, e aí na quarta-feira, dia 30 de novembro, já, aliás, no final da terça-feira, já saiu uma notícia que também influenciou bastante o andamento do mercado na quarta-feira, que foi o seguinte: que alguns senadores já estavam trabalhando nessa PEC com um rombo de 80 bilhões de reais. Então já cai de 200 ou 175 para 80, para menos da metade, o que mostra então que o mercado estaria acertado em começar o movimento de retorno de taxas. Mas de qualquer maneira, pessoal, continua havendo rombo, o rombo continua assim, período após período. Claro que acho que a gente também tem que avaliar muito bem a motivação para esses rombos orçamentários. Por que houve um rombo tão grande em 2020? A gente tem que ver a questão pandêmica, a gente tem que ver
a motivação em 21, a motivação em 22 e assim por diante. E, e a questão que fica é assim, né? Eu acho que ficou barato até. Eu acho que ficou barato. Porque, de certa forma, 12,5% para um resultado final que não temos um teto de gastos de fato, é uma taxa de juros ainda barata para todos os gastos que o país realiza. Mas isso é só uma opinião, tá? Não dá para escrever em lugar nenhum isso aí, é só uma opinião. Muito bem. E aí, pessoal, é isso aqui que faltou eu comentar. Discurso do Powell, tá? Discurso do Powell, lá o chairman do Federal Reserve. Então, ele veio com um discurso muito tranquilizador para o mercado, já colocando bastante incertezas no horizonte quanto aos aumentos. Então, isso aí animou bastante. Então, se não aumentar muito o juro lá fora, vocês sabem que o mercado acalma e não há tanta fuga de dólares dos países emergentes para as economias avançadas. Então, isso é outro fator que nos ajuda a entender essa queda forte nesses últimos 2 dias. Então, pessoal, recapitulando, em resumo, desidratação da PEC, da transição, e o discurso do Powell mais menos agressivo em termos de aumento de taxas de juros nos Estados Unidos. São 9h10 da manhã. Tem que subir aqui um pouquinho para vocês poderem enxergar. E nós temos o DI Futuro abrindo com uma pequena alta, 12,61 para 12,70, 9 basis points. Mas foi a mesma coisa que aconteceu ontem. Inclusive, ontem ele abriu parado, ele abriu de lado. E aí subiu um pouquinho, ficou ali 1 hora na alta para começar a cair ao meio-dia. Então, pessoal, essa abertura agora, essa alta, não quer dizer muita coisa. Atualizando, pessoal, 9h20 da manhã, ali, nós temos então o D Futuro atingindo ali o 12,90 e caindo para menos de 12,80 neste momento. Então, muito semelhante ao que aconteceu ontem. Bom, pessoal, hoje o Tesouro está largando aí as taxas mais cedo, que bom. Então, pré-fixado 25 com um aumento forte, 13,21, 12 basis points a mais que ontem, pessoal. E quantos reais? R$ 2 de oscilação, não chega a R$ 2, que o preço ficou mais barato porque a taxa subiu. Pré-29 subindo 16 basis points, de 12,80 para 12,96. Vamos ver o preço, 477. 481, R$ 4 de diferença. Por que tanta diferença? Tempo. Tempo por vencimento. Prefixado 33 com juros semestrais também teve uma alta considerável aqui. 17 basis points. R$ 887,894. Olha aí, pessoal. Oscilou bastante aí no preço. 13, 17, quase R$ 18. Muito bem. Selic 25, 00367, caindo 6 décimos de milésimo. Selic 27, 01514, subindo 7 décimos de milésimos. IPCA 26, pessoal, que atingiu aí 6,35 nos últimos 2 dias, 6,07 agora caindo 1 base point e R$ 3.200. Já ontem 3.198, hoje 3.200, voltou aí para os 3.200, pessoal. Tá vendo como o comportamento do preço do Tesouro IPCA 26 é muito resiliente? Ele resiste aí às oscilações com muita tranquilidade devido à sua curta duration. IPCA 35, 5,98, caindo 2 basis points. IPCA 45, 6,06,
caindo, subindo um base point, subindo, estava 6,05 ontem. E aqui, pessoal, nós temos uma curva parcialmente invertida, mas nós temos um prêmio grande entre o 35 e o 45, voltou para 8 basis points, interessante isso aqui. IPCA com juros 32 a 6,02 caindo 1 base point, IPCA 40 a 5,96 aumentando 1, e o IPCA 55 a 6,03 caindo 2. Então, pessoal, olha aí que interessante. Peraí, o IPCA 55 subindo 2. O 45 sobe 1, o 32 cai 1, o 40 sobe e o 55 sobe. Isso. Então, pessoal, olha só. Mercado aberto, que bom. Um comportamento bastante irregular aí, muito indo conforme o prazo, cada prazo. Então, curto prazo estressou bastante, pré-fixados estressaram bastante nessa abertura. O DI futuro começa a pipocar em volta dos 12,8. Então está oscilando, está volátil, tem muitas variáveis ainda para serem respondidas e para evoluírem ao longo aí das próximas semanas. Então tem muita oportunidade para os dois lados. Os dois lados quais? Alta de taxa e queda de taxa. Mas eu ainda tenho um viés mais, como eu falei antes, né? Se o preço está barato, é porque eu penso que o mercado poderia estar mais estressado, muito mais estressado com os gastos futuros aí do Brasil. Mas temos que aguardar, não é, minha gente? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.